Bom, pessoal, então nesse vídeo eu quero fazer alguma introdução sobre um artifício muito interessante que tem no Excel, que é o gravador de macros. Na verdade, eu quero fazer alguns exemplos sobre como é que é esse gravador, né, e depois eu quero fazer uma sequência de vídeos, né, nos próximos dias e semanas sobre a criação de comandos automatizados, né, que são as macros, usando a linguagem Visual Basic. Porque acontece que o gravador de macros ele é útil, mas muitas vezes ele não funciona. E às vezes, dependendo de como é que a gente vai configurar o nosso arquivo, ele pode dar problemas, né? Ele pode não executar, ele pode dar erros. E também tem um sério problema que é a questão de ataques por vírus, né? Talvez vocês muitas vezes tenham aberto alguns arquivos em Excel e aí tinha um aviso ali, a cuidado, esse arquivo pode conter vírus porque contém arquivos de macro, né? Porque realmente houveram ataques de vírus, como o famoso vírus Melissa, né? Há uns anos atrás, então a Microsoft mudou as configurações padrão de segurança para evitar que essas macros fossem executadas, certo? Mas é possível adicionar locais confiáveis e configurações confiáveis no computador para evitar esses problemas. Por exemplo, depois nós vamos fazer, tá? Mas aqui tem a guia desenvolvedor, que é uma guia onde aparece as configurações aí de desenvolvedor para código VBA, a adição de suplementos e outras opções interessantes, incluindo aí a questão de gravar macros, né, e a segurança de macro, certo? Bem, caso você esteja usando uma versão do Excel onde não aparece aqui esse menu, essa guia desenvolvedor, basta então você fazer o seguinte: vai em Arquivo, Opções, aí vocês venham aqui em Personalizar a faixa de opções e venham aqui essa parte aqui de personalizar a faixa de opções, essa segunda metade da janela em guias principais, né? Aqui tem várias guias onde a gente pode marcar e, né, para remover ou colocar, né? E aqui vai estar então, no caso de vocês, né, desabilitado o desenvolvedor, só marcar aqui e dar um OK. E claro que existem outras guias, inclusive que aparecem quando a gente coloca suplementos, né, a mais aí do Excel que a gente pode desativar ou ativar. No meu caso aqui, por exemplo, existe uma guia desenhar, onde no meu caso está desativado porque eu não uso essa guia. Então, quando vocês derem OK, vai aparecer essa guia desenvolvedor, né, onde então vão aparecer as opções de macros, né, e outras questões interessantes. Uma coisa que a gente pode fazer também quanto a essa questão de segurança de macros é então vir aqui em ir na guia desenvolvedor, clicar em segurança de macro e aqui tem várias opções, né? Por exemplo, algumas configurações de macro a gente pode deixar como padrão aqui desabilitado macros VBA com ou sem notificação, né? Ou habilitar, né, se a gente confia na fonte, embora não seja muito recomendado. Algumas opções de habilitação de macros Excel antigos, né, ou confiar no acesso ao modelo de objetos do projeto VBA. Mas a gente pode também fazer isso aqui, ó. Tem algumas configurações aqui de tanto de suplementos confiáveis que a gente pode colocar, já que se a gente colocar algum suplemento da guia suplementos aqui no Excel, né, que aparece aqui, essa guia suplementos aqui, ó, né, a gente pode colocar alguns programas aí a mais que podem ser adicionados ao pacote Office e nós podemos então configurar essa guia, né, aqui na parte de desenvolvedor como segurança de macros. A gente pode configurar, marcar os suplementos adicionados aqui, né? E no catálogo de suplementos confiáveis, né? Para que não haja bloqueio ali quando abrir o programa. E os locais confiáveis, né? Tem um conjunto de locais confiáveis aqui na pasta do computador, padrão aí do Excel. Normalmente na pasta arquivos de programas, né? Mas eu posso colocar um novo local confiável, remover esses locais ou remover outros que estejam porventura já registrados no Excel. Posso marcar aqui permitir locais confiáveis na minha rede, que o pessoal coloca como não recomendado, porque essa rede pode ser uma rede pública, né? Então pode ter mais facilidade para pegar vírus. Ou desabilitar todos os locais confiáveis, né? Isso aqui, por caso de eu abrir, apenas carregar macros a partir de uma pasta de um local confiável. Então isso aqui vai ser uma pasta do computador, onde vocês acharem melhor, tá? Então são algumas configurações aí que a gente pode trabalhar para melhorar essa questão de confiança de macro. Mas, no geral, se a gente conhece a fonte, né, não há tanta preocupação com essa questão de pegar vírus de macro. Então, como é que funciona o gravador de macros, né, a automação aí, no Excel? Aqui na guia de desenvolvedor, nós temos o que nós vamos usar depois, nos próximos vídeos, que é o Visual Basic, que a gente pode apertar nesse botão aqui ou ativar em F11, né, que é uma guia de programação em Visual Basic. Tem a guia macros, gravar macro, aqui que é, né, que é onde a gente grava macro criado. Mais algumas guias de suplementos aqui, quando a gente quer criar controles ActiveX, são aqueles controles de formulário, botõezinhos, né? Quando a gente quer criar um formulário mais dinâmico, a gente quer marcar ali, né? Por exemplo, eu quero fazer um questionário, um preenchimento de
modelo, e aí eu quero colocar opções para marcar com X, com bolinha, barra deslizante, então tem essas opções que são bem legais aqui. Suplementos do Excel, né? Às vezes a gente está usando softwares a mais aí, como outros softwares envolvendo programação ou softwares proprietários que disponibilizam suplementos para conversar com o Excel. Então a gente pode colocar esses suplementos por aqui também. Nós vamos usar primeiro esses botões aqui, né? Que seria a questão de gravar a macro e criar então a nossa macro, né? O que é o que a gente quer fazer com a operação automática. E aí nós podemos pensar em várias operações, né? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, um exemplo de macro, tá? Vamos atribuir uma macro a um controle de formulário, uma caixa de texto ou uma forma, tá? Então vamos assim, ó, vamos abrir, a gente pode, eu acho que fica um pouco mais complicado de trabalhar aqui inicialmente com controle de formulário, né, que eu não cheguei a fazer nenhum vídeo disso, mas vou fazer um exemplo mais simples aqui, ó. Vamos supor assim, ó, vamos supor que eu queira formatar um texto, vou colocar aqui e escrever macro, ó. E vamos supor que eu queira repetir uma operação diversas vezes, onde essa operação consiste, por exemplo, em aumentar essa fonte aqui para tamanho 24, né? Colocar um fundo amarelo e formatar em negrito, por exemplo. Vamos supor que eu tenha que fazer isso várias vezes, né? Para não ter que ficar repetindo toda vez essa operação, é mais interessante criar um comando automatizado, certo? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o cursor aqui na minha célula, no caso, coloquei aleatoriamente a célula D5, né? Eu vou ali então em desenvolvedor e eu vou em gravar macro. E aí eu vou dar um nome para essa macro. Posso deixar aqui como macro 1 ou, sei lá, o nome que eu quiser, né? Um nome que me permita identificar para que eu possa salvar na minha lista de macros. Se eu quiser, eu posso colocar uma tecla de atalho para começar, por exemplo, Ctrl I, Ctrl J. Uma coisa que você tem que ter cuidado é que, por exemplo, se eu colocar Ctrl C, que é o copiar, daí ele vai anular a opção de copiar e vai dar preferência para macro. Então, cuidem, se vocês colocarem uma tecla de atalho, cuidem para não anular as teclas de atalho existentes do Excel, né? Eu não costumo fazer muito isso, então costumo deixar aqui vazio, né? E aí onde eu vou armazenar essa macro? Na pasta de trabalho, numa nova pasta, nessa pasta de trabalho pessoal de macros que eu posso criar, eu vou deixar para o padrão nessa pasta de trabalho. E aí eu vou colocar a descrição, se eu quiser, né? Então, macro usada para formatar fundo do texto em amarelo e assim, aumentar a fonte e colocar o texto em negrito. Vamos fazer assim, certo? Vamos chamar de macro 1 mesmo. Eu vou dar um OK. E aí, ó, ele começou a gravar. Ó. Tá vendo que ele está gravando aqui, ó? Ó, tá o quadradinho. Quando eu dou um OK, ele começa a gravação. Então eu vou colocar lá, vou clicar, já está clicado ali, né? Então eu vou botar um fundo amarelo, vou botar uma fonte ali 20, vou dar uma acertada aqui, vou dar um negrito. Aí para parar a gravação, né? Tem umas teclas de atalho aqui também que a gente pode utilizar, mas eu só posso vir aqui, ó, parar a gravação, né? Então ele gravou a macro. Se eu quiser executar, certo? Se eu quiser executar essa macro, vou tirar minha formatação aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. E vou escrever a minha palavra aqui de novo, macro, tirar um negrito. Aí eu posso vir, tem várias opções, né? Eu posso vir aqui em desenvolvedor, aí venho aqui na minha guia macros. E aqui são todas as macros que eu fiz. Então aqui no caso macro 1. Aí eu posso depurar, né? Posso editar, posso excluir, tem algumas opções de novo que eu posso colocar uma tecla de atalho se eu quiser. Eu vou em executar. Ó, ele executou. Então ele colocou em negrito, aumentou, acertou aqui a largura da coluna, colocou em tamanho 18, certo? Se, se eu clicar aqui em macros, né, e colocar em editar, vejam que ele abre o painel do Visual Basic para o comando em Visual Basic. Então, o que acontece? Se uma outra maneira, se nós quiséssemos fazer programação, né, programar a macro com código, ó, aqui está o comentário que eu coloquei no texto e aqui os comandos de Visual Basic. O que funcionam esses comandos? O que quer dizer esse range, esse with, esse end? Bom, isso eu quero tratar nos vídeos a seguir, mas a gente pode ler, né, por cima, a gente pode ter uma ideia do que realmente faz cada coisa. Por exemplo, esse range.select significa o seguinte, ó, pegue a faixa, a célula, no caso que eu selecionei, é D5, e selecione. Com essa seleção, aqui, o que é o 65535? É a cor que eu pedi para colocar.
né? E aí com a fonte, ó, a fonte atual que é a Calibri, coloquei tamanho 20, aí algumas opções aí de fonte, né? Sem sombra, etc. Ó, esse comando aqui, quer dizer que naquela hora que eu dei duplo clique, eu estou ajustando a largura da coluna. A coluna D até D, ou seja, a coluna da letra D eu tô ajustando. E aqui o tipo de seleção da fonte, bold, true, ou seja, negrito verdadeiro. Eu coloquei em negrito. Então, se nós fôssemos começar a macro do zero, começaríamos escrevendo, né, esse código aqui, certo? E aí uma outra opção que tem aqui, se a gente quiser depurar, né, porque às vezes a gente vai executar e dá um erro. Aí ele tem aqui, ó, aí tem um esqueminha de depuração de macro, quem está acostumado com programação sabe como é que funciona, mas por enquanto não vamos ver isso aí, mas é útil quando a gente quer depurar erros aí na nossa, né, verificar erros na nossa macro. Aí eu posso excluir aqui, né, e aí as opções que eu já tinha mostrado antes como teclas de atalho, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma tecla de atalho, vou botar Ctrl A, vou dar um OK, tá? Então vamos ver agora se, vamos voltar aqui para o início da minha. Né? Vamos ver se o Ctrl A vai funcionar. Funcionou. Apertei Ctrl A e ele executou a macro. Aí vamos testar. Eu vou agora testar isso aqui em outra célula. Vou botar aqui macros também, uma célula F7. Né? Então, vamos tentar executar aqui na célula F7, certo? E aí eu venho aqui, né, e vou dar um Ctrl A. Ó, tu vê que ele voltou para a célula D5, não executou, né? Não fez operação na célula F7. Por quê? Porque se a gente abrir ali o comando de seleção ali de macros, né, a parte do editar ali em macros editar, ó, range D5, foi a célula que eu selecionei, né? Então essa macro só vai funcionar naquela célula. Eu teria que criar um outro comando para que ele entenda que eu posso fazer qualquer seleção e fazer funcionar então a minha macro. Isso é possível de ser feito com o gravador de macros, né, com o Visual Basic, editando o gravador usando a linguagem Visual Basic. E é uma coisa que a gente não se dá conta quando faz o gravador de macros, né? Porque daí eu sou obrigado sempre a clicar naquela célula, ou fazer uma outra seleção, ou fazer uma coisa diferente, né? Para que aquilo comece, para que aquilo funcione, certo? Então tem essas desvantagens do gravador de macros. Além de ser um gravador que costuma dar muitos erros, ele peca nessas questões. Eu tenho que pensar bastante, de forma antecipada, o que eu quero fazer, de forma que ele inclua todas as atividades que eu desejo para executar a minha macro. Tá? Então, aqui é uma pequena introdução sobre o gravador de macros. Depois eu quero fazer mais alguns exemplos, então partir por editor de Visual Basic para que a gente comece a brincar aos poucos com essa configuração que nos potencializa, né, nos alavanca bastante aí as opções aí para o Excel. Ok?